mesmo dia em que o Banco Central apontou que os juros serão mantidos em um patamar elevado por um tempo maior do que o usual, o governo federal, por meio do Ministério da Fazenda, atualizou para cima a projeção de PIB para este ano, de 2,3% para 2,4%. Parece um pouco contraditório, né? Como uma economia com essa dose cavalar de juros cresça acima do esperado, mas ilustra bem o atual cenário. Lógico que a economia está desacelerando em relação aos últimos anos, em que rodou acima dos 3%. Mas ainda assim, convenhamos, é um crescimento muito robusto, 2,4%, né, gente? E isso num cenário de tarifaço e incertezas, no qual o resto do mundo está revendo para baixo a expectativa de crescimento. Vide União Europeia e Estados Unidos. O IBC-BR do primeiro trimestre, considerado a prévia do PIB, confirma a expectativa do governo federal. A alta de 1,3% veio acima do que previam os analistas. Além da agropecuária, a expansão se espraiou para a indústria, por exemplo. Aí tem efeito do crédito do BNDES, aumento da indústria extrativa de petróleo e a renda das famílias. Segundo Márcio Holland, professor de economia da FGV, em parte o que explica o bom desempenho da economia é o impacto pelo canal de crédito com consignado para o setor privado e a manutenção das elevadas transferências de renda para as famílias, que jogam contra o ciclo de aperto monetário. É aquela mãozinha que o governo dá para empurrar a economia, apesar do Banco Central. Guilherme Mello, secretário de Política Econômica da Fazenda, espera que a economia desacelere na segunda metade do ano. Em entrevista coletiva ontem, ele disse que os juros estão em um patamar elevado e já estão fazendo efeito pelo canal de crédito, com queda na concessão de empréstimos, aumento do custo e comprometimento maior da renda das famílias. Pode até ser, mas como esse canal de crédito tem várias rotas de escape, seja com juros subsidiados para alguns ou taxas menores para outros e ainda os benefícios fiscais, a Selic, mesmo num patamar altíssimo, leva mais tempo para fazer efeito. Nessa briga em que o governo põe o pé no acelerador e o Banco Central no freio, o resultado é essa dose cavalar de juros que vivemos hoje. Vamos lá, pessoal, para a nossa primeira tela do dia, repassar os números divulgados ontem, começando pelo IBC-BR, que é aquele índice de atividade do Banco Central. Tem uma composição diferente do PIB, mas ajuda a projetar a temperatura, é um termômetro da economia. Subiu 0,8% em março, contra 0,4% em fevereiro, e o dado de fevereiro foi revisado para cima, para 0,52%. Isso veio acima da expectativa do mercado, o consenso era entre 0,3% e 0,5%, veio 0,8%, portanto acima. E em relação ao trimestre anterior, olha, crescimento forte, de 1,30%. Tem muito agro aqui? Tem, mas tem indústria, tem serviços, tem renda das famílias, tem vários canais atuando ainda sobre a força da economia brasileira. Vamos passar para a próxima tela, porque isso ajuda a ilustrar também um panorama do que é esperado para os próximos meses, né? O boletim macrofiscal. É aqui que a Fazenda reúne um compilado das estimativas para 2025 e para 2026, de vários aspectos macrofiscais, começando pela inflação, que subiu ligeiramente. Tudo isso, uma alta na margem de 4,9% para 5% em 2025, 4,1%. Aí tem todos os índices de inflação, mas vou ficar só no IPCA, que é o que o Banco Central usa e é o principal. Vamos para a próxima, por favor? Ainda no boletim macro, que é a projeção do PIB, né? Então, para 2025, o que eu te contei na abertura, 2,3% para 2,4%, portanto, um crescimento muito forte, é acima do que prevê o Boletim Focus. O Boletim Focus tem um crescimento em torno de 2%, se não me engano, ontem foi 2,02% do PIB, mas tem subido nas últimas semanas. O Banco Central está com projeção de 1,9%. De repente, pode rever esse número também. 2026, projeção mantida em 2,5%. No primeiro trimestre, já elevou um pouquinho na margem de 1,5% para 1,6%. Vamos ouvir o que disse o Guilherme Mello, que, aliás, já esteve aqui no Mercado Aberto há cerca de 10 dias. Ele é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e ele falou ontem na apresentação desses números numa entrevista coletiva. Nós acreditamos que o Brasil está bem posicionado para lidar com esse aumento da volatilidade, um aumento que decorre da política de tarifas, por vários aspectos, certo? O Brasil é um dos países que foi menos taxado, o Brasil é um país que tem déficit comercial e déficit na balança de serviços, né? Isso é importante, não é só comércio de bens, também comércio de serviços com os Estados Unidos. O Brasil é um país que tem uma dependência do setor externo menor do que países menores, né? Países menores geralmente têm uma participação do setor externo maior que o Brasil.
Ninguém nunca imaginou que o Brasil fosse se beneficiar tanto de ser uma economia fechada, mas é o que está acontecendo, meus amigos e minhas amigas. Vamos ouvir o que disse ontem também o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que deu uma diretriz clara que os juros ficarão mais altos por mais tempo e ajudou a precificar ou atualizar as projeções do mercado, que agora estima, em sua maioria, que de fato o ciclo de alta dos juros tenha se encerrado por agora em 14,75% ao ano e deve permanecer assim ao longo de vários meses. O Galípolo participou ontem de um evento do Goldman Sachs. A gente acha que isso é absolutamente normal e tem reforçado que, com as expectativas ancoradas e com o cenário que a gente tem assistido, e até com o histórico mais recente, faz sentido a gente permanecer com essas taxas de juros num patamar restritivo por um tempo mais prolongado do que usualmente se costuma praticar. Guardem essa declaração, principalmente do Galípolo, em mente, porque ela é muito importante para justificar, ajudar a compreender o movimento da Bolsa e do dólar antes. Vamos começar com a Ásia, porque as negociações já se encerraram, encerraram, pelo amor de Deus. No terreno positivo, Tóquio subiu um pouquinho, 0,04, Hong Kong com mais força, 1,49, China 0,38. Vamos passar pelas negociações na Europa, mercado a pleno vapor. Paris e, olha só, subiu até um pouquinho a tela. Gente, o número eu não estou enxergando, mas acho que é 0,27. Estou chutando, mas é algo nesse estilo. A tela ficou aqui 0,27. Tá certo, o produtor aqui, Gustavo Aleixo, está me cantando pelo ponto. Londres, alta de 0,5%. Frankfurt, 0,57%. Madrid está animada, 1,73%. Vamos relembrar, então, o fechamento do índice Bovespa de ontem, porque vale a pena. Operou acima dos 140 mil pontos, máxima histórica por um bom tempo e fechou cotado num novo recorde, 139.636 pontos, alta de 0,32%, o dólar caiu 0,25%. Por que a declaração do Galípolo foi importante? Porque ajudou o mercado a reprecificar a alta dos juros, então agora 60% imaginam que na próxima reunião do Copom vá manter a taxa em 14,75% ao ano e como o capital sempre está buscando maior rendimento, uma parte já migra para a Bolsa, também tem capital estrangeiro, muito fluxo de fora vindo, com medo, essa queda da nota de crédito da Moody's nos Estados Unidos ajuda muita gente a vir para o Brasil e o dólar caindo lá fora, aquele índice DXY que mede o dólar contra uma cesta de moedas fortes, também caiu em relação a alguns pares emergentes do Brasil, mesma coisa que o real se valorizou e o câmbio, o dólar, melhor dizendo, caiu 0,25, cotada a R$ 5,65. Vou chamar um rapidíssimo intervalo para quem nos acompanha pela TV, você que está conosco no YouTube, continue. Agora eu quero até aproveitar a tela da TV, gente, se a gente puder mostrar agora, para fazer um convite para você que nos assiste pela home do UOL ou pelo YouTube, quiser nos acompanhar pelas operadoras de canal a cabo, então está aqui uma lista dos canais. Na Claro, por exemplo, você nos acompanha pelo canal 549 e na Vivo 613, tem aqui Sky, Oi e uma série de outras operadoras de TV também. Vem comigo, gente, vamos para aquelas informações rapidíssimas aqui de mercado, só para você saber o que vai dar o tom hoje. Primeiro, a agenda está esvaziada. Aqui no Brasil tem IGP daqui a pouquinho, uma prévia do IGP, tem declarações de vários membros do FED, do Banco Central Americano, que participam de entrevistas, dando aquele tom ainda de que o FONC, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai esperar ainda para saber o que fazer com a taxa de juros, até baixar ou subir. Baixar, provavelmente, claro, ninguém espera que vá subir juros, mas a China, o Banco Popular da China, já tomou a dianteira e pela primeira vez em muitos meses cortou a taxa de juros para mínimas históricas de 3,1%, de 3,1% para 3%, e a taxa de 5 anos também foi reduzida de 3,6% para 3,5%. Já tinha reduzido outras linhas de crédito, a política monetária tentando dar uma força para estimular, para dinamizar o consumo interno, a demanda das famílias na China. O Banco da Austrália fez a mesma coisa, segunda redução consecutiva de taxa de juros, dessa vez em 25 pontos base para 3,85% ao ano, citando as incertezas externas e a inflação sob controle. Petrobras, importante falar aqui, acho que a gente até tem, que a gente tem a tela do UOL para mostrar, olha, a Petrobras passa de fase, entre aspas, em plano para explorar
petróleo no Amazonas. O que isso quer dizer? Que o IBAMA autorizou a Petrobras, tá difícil hoje sair, gente, avançar com seu plano de estudos de impacto ambiental para realizar pesquisas na Foz do Amazonas, que é toda aquela área que compreende a costa de alguns estados, né? O Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Então, qual é a próxima etapa? A próxima etapa é uma simulação de vazamento de óleo, de petróleo, para saber em quanto tempo a resposta da Petrobras virá, principalmente para o resgate de animais, né? E comprovar, e assim a Petrobras pode comprovar que está apta a atuar em situações de emergência de extremo estresse, como vazamento de óleo. Em nota, a Petrobras informou que está cumprindo todos os requisitos, está satisfeita em avançar para a última etapa e comprovar que está apta a atuar de forma segura na costa do Amapá e se comprometeu a instalar na área a maior estrutura de resposta de emergência já vista em águas profundas e ultraprofundas. Ministério da Agricultura descartou gripe aviária dos 7 locais investigados, 3 estão descartados. 4 lugares ainda estão sob investigação, em Santa Catarina e no Tocantins e outras 2 granjas de subsistência. Vários países, 17 países, já suspenderam completamente as importações de carne de frango no Brasil e outros vários países suspenderam parcialmente, né? Mas no Rio Grande do Sul e na área afetada. Para quem nos acompanha pela TV, seja bem-vindo de volta. Estamos falando sobre o Ministério da Agricultura, que deu uma entrevista coletiva ontem falando sobre a gripe aviária. Vamos ouvir o que disse o ministro Carlos Fávaro. O sistema brasileiro, vocês já viram eu falando isso nesses últimos dias, é sem sombra de dúvida o melhor sistema mundial. Alguém pode ter igual, mas eu não vi ainda, tá? Mas melhor que o sistema brasileiro de defesa agropecuária não existe. Por vários motivos a gente tem segurança para falar isso. O que o ministro Fávaro está falando? Ele está certificando as pessoas, reassegurando de que o sistema de segurança e de biossegurança no Brasil realmente funciona. E funciona, gente, porque o vírus da gripe aviária já tinha sido identificado aqui pelo menos desde 2023, não numa granja comercial, mas numa pequena criação de subsistência, e mesmo assim foi contido. Só foi aparecer na granja comercial agora, sendo que outros países do mundo, como Estados Unidos e União Europeia, convivem com o vírus da influenza aviária há muito mais tempo. Os Estados Unidos, por exemplo, tiveram que abater quase 170 milhões de aves no ano passado pela dificuldade de conter a gripe aviária. O ministro Fávaro lembrou-se, nos próximos 28 dias, esse ciclo de 28 dias é determinante para você dizer que o Brasil está livre de gripe aviária e assim você pode retomar a exportação para os nossos parceiros comerciais.